E deu o Azulão contra o Grêmio dentro do estádio Rei Pelé. O Azulão do Mutange venceu o Grêmio por 3-2. Gol de Thiago Marques, de Marcelinho e de Brian num jogaço de bola. Tá no ar mais um pós-jogo. E antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário que é sempre muito importante. Você estava lá dentro do estádio Rei Pelé. Eu acabei de chegar de lá e a gente vai fazer um pós-jogo bem bacana para vocês, tá? Porque um personagem importante aqui é o técnico Igor Magalhães. Além de tudo, o CSA ganhou do Grêmio dentro de casa, mantendo o seu estilo de jogo. Para quem não assistiu, não foi aquele 1-0 em que o CSA vai vencendo, né, vai fazendo gols de bolas paradas, né, gol de bola sobrada. O CSA foi uma vez ou outra, não. O CSA jogou da mesma forma que joga dentro de casa na maioria dos seus jogos, né? Pressionando lá em cima, muito bem organizado, né? Com intensidade, os 20 primeiros minutos do CSA. O CSA dominou o Grêmio, tá? Num primeiro tempo muito mais intenso, é verdade, mas os 20 primeiros minutos do CSA, assim, foi coisa absurda, né? O Grêmio poderia ter tomado já o gol. Aí, o gol do Thiago Marques, o gol do Marcelinho também e o gol do Brian, eu acho que mostra muito do que é ser CSA. Algo que o torcedor talvez fazia tempo que não via, mas aqui não é só pela vitória contra o Grêmio, não é só pela vitória contra o time gigante, não é só pela vitória para talvez calar a boca de muita gente, apesar de que aqui, sinceramente, eu desprezo. A gente vai tirar onda, obviamente, o torcedor tem que tirar onda, mas aqui eu desprezo todos aqueles influencers, jornalistas que desmereceram o CSA. Prazer, conheceram hoje e aí viram que aqui é diferente. Obviamente tá tudo em aberto, né? O CSA tem a vantagem, o Grêmio vai jogar dentro de casa, continua sendo o favorito, né? A gente tem que falar isso aqui. O CSA vai para fazer mais um jogo de intensidade, de competitividade, né? De manter a vantagem que construiu dentro de casa. Mas o favorito continua sendo o Grêmio. Mas aqui foi para mostrar que não dá para você desmerecer um time como o CSA, tá? Não dá para você desmerecer, ainda mais jogando dentro de casa, né, com o apoio da sua torcida. E aqui voltando a falar do jogo, o técnico Igor Magalhães, ele volta com os três volantes, mas ele volta com o Silas. Entrou no lugar do Vander, e algo que a gente não chamou atenção, mas o Vander passou um tempo, eu acho que sem treinar, né? Ele acompanhou o nascimento da filha, então talvez ele não tivesse tão dentro do processo como estava o Silas, né? Trabalhando. E eu acho que aqui fez uma boa partida também, tá? Mas destaques, eu acho, do CSA, não tem como a gente não falar do Enzo. Que partida fez o menino, que partida madura, tá? Ganhou quase tudo, né? Subia muito bem, apoiando muito bem, deu assistência também. Então, assim, não parecia que era um menino de 20 e poucos anos, né? Se a gente tivesse visto uma partida do Roberto assim, a gente estaria rasgando elogios. Então, para o Enzo, aqui a gente também tem que fazer isso, porque foi o dono do jogo. Eu acho que a gente pode citar aqui Enzo. Islan jogou muita bola. O Islan passou uma confiança. O ponto alto da zaga, pela primeira vez no ano, não foi o Betão. Aqui foi o Islan, né? Se a gente for contar só os dois zagueiros, né? Eu tô excluindo aqui os laterais, que os dois fizeram uma boa partida, tá? No meio de campo, o Camacho, sinceramente, ele é aquele maestro silencioso, né? Eu não sei quem foi que falou isso, não sei se foi o Marlon Araújo, mas ele dita o ritmo, ele sabe quando acalmar, quando acelerar, né? Ele quando precisa, como bom volante, né? Como quando precisa acabar com a jogada, ele também vai lá acabar. Se for preciso tomar um amarelo, ele vai lá e toma um amarelo. E também o Brian, né? Que muita gente vai falar que por causa do gol ele foi o herói e tudo mais, mas eu tenho que citar todos esses. Se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Enzo. Mas menção honrosa para Islan também, que fez uma excelente partida. Eu espero não estar sendo injusto com ninguém, tá? Mas aqui premiar Igor Magalhães, porque voltando ao jogo, e a gente vai trazer o Campinho também para analisar melhor a partida, mas o Igor, ele por mais que coloque os três volantes, o CSA dominou as ações da partida
quase que o tempo todo, né? O Grêmio em alguns momentos que ele conseguia sair, obviamente pela qualidade que tem, com o material humano que tem, conseguia transicionar com muita velocidade e quando ia, levava perigo, óbvio. Inclusive o gol do Grêmio sai numa jogada dessa. E a gente vai falar aqui da arbitragem também, né? Porque, pra mim, a arbitragem quase prejudicou o jogo. Né? Óbvio que eu vou olhar depois o áudio do VAR se for disponibilizado, ou se disponibilizarem as imagens do VAR também vou olhar, mas pra mim foi falta no Brian. Tá? Eu estava de frente. Algumas imagens, e eu vou colocar a imagem aqui, né, que foi colocado lá no grupo das páginas, obviamente, e realmente, dependendo do ângulo, não aparenta que o Brian foi tocado, mas é como eu disse, eu estava de frente, né, eu estava sentando ali nas cadeiras e vi de frente o lance e vi o toque no Brian. Pode não ter sido com a maior força do mundo, mas durante o jogo, o juiz marcou faltas assim. O Marlon várias vezes ele fez a mesma falta, faltas iguais, né? Em cima do Brian e o juiz não deu amarelo para ele. Eu nem sei se ele foi amarelado. Acho que em algum momento ele deve ter sido. Mas a recorrência de faltas, você deveria dar um amarelo para que o cara parasse, né? CSA também alguns contra-ataques, o juiz não dava um amarelo. Faltas no meio de campo, aquele famoso rodízio de falta. Ó, eu já fiz um, agora vai você. Faz você agora para parar a jogada. Também o juiz acabava não dando o amarelo. Se não tivesse tido o lance da falta do Brian, talvez eu ainda dissesse que a arbitragem foi ali nota 6, né? Daria para passar de ano, mesmo com fazendo vista grossa para essa questão dos cartões amarelos, né? Essa questão da falta, que para mim às vezes faltou um pouco de critério, mas para mim foi falta consequentemente. Teria que ser anulado o gol do Grêmio, o primeiro gol do Grêmio, né? Aqui eu acho que é premiar, parabenizar o Centro Esportivo Alagoano pela excelente partida que fez. E no segundo tempo, o Igor, ele ousou, tá? E foi premiado com essa ousadia, porque o Igor, ele tira um volante, se não me engano, ele tira o Silas e coloca o Baianinho. O CSA continua dominante, continua na forma dele de jogar. O Grêmio virou o jogo, obviamente, um golaço. Num dos poucos erros do CSA no jogo, tá? Eu tava ali comentando lá no estádio que o CSA vinha fazendo uma partida muito madura, só que aí, né, o CSA consegue me mandar essa bola para o meio da área, para o jogador dominar e chutar. É um chute de raríssima felicidade do Dodge. É, não só do Dodge, de qualquer jogador. Mas é um lance que o CSA podia muito bem ter evitado, né? E quase botou tudo a perder numa partida que o CSA tava muito bem. E aí é onde a gente tem que tocar no ponto psicológico, fator psicológico. O CSA não se abalou, continuou indo para cima. Um cruzamento do Felipe, né? A bola passa por todo mundo, o Igor briga na área, a bola acaba sobrando ali para o Marcelinho, né? Que tinha acabado de entrar. Ele pega, faz o gol de empate do azulão do Mutange, que no final, numa falta, o Brian, né? A gente sempre fala que o CSA não faz gol de falta, que o CSA em bola parada não vai bem, que o CSA nos últimos minutos, né? O CSA apaga. Aqui aconteceu todo o inverso, né? Aqui eu acho que tudo deu certo. O CSA faz um gol de falta, um golaço de falta do Brian, tá? Eu vi uma foto do goleirão e, sinceramente, nem se ele jogasse a luva, a chuteira, uma sandália, ele conseguiria pegar aquela bola. O CSA conseguiu segurar esse resultado. Eu acho que o CSA teve muito mais domínio do jogo, né? O Grêmio, obviamente, tá no início de um trabalho, é bom que a gente diga isso. Alguns jogadores que foram titulares no jogo passado, né, contra o Vitória, aqui houveram mudanças. O Mano promoveu a vinda do Kahneman, né? O Cueja foi titular nesse jogo, né? Não jogou o Vila Sante. Você teve o Monsalvo ali como titular e não o Cristaldo. Então, o Grêmio fez algumas mudanças, promoveu algumas mudanças no decorrer do jogo. Esses jogadores, né, Cristaldo, o Serrote, né, que entrou ali do lado direito, né, na lateral direita, que inclusive o lado direito do Grêmio era um convite, né, para o CSA com Cachoeira, com Enzo, né? Estavam se dando muito bem ali no momento ofensivo. Eu acho que se eu pudesse citar aqui algo negativo, só para não dizer que só teve coisas boas, eu acho que o CSA quando ia lá para frente, né? Quando ia até o ataque, não tinha ninguém para cobrir as subidas do Enzo. Então ficava um buraco muito grande e às vezes o CSA parece que faltava força para se recompor, e o Grêmio, numa velocidade muito grande, conseguiu criar algumas oportunidades por ali. Então, o mínimo de espaço que o CSA deu, o Grêmio foi lá e aproveitou, tá? Mas vamos ver aqui os lances. E um dos lances foi esse aqui, né? O lance do gol.
Aí aqui, para muita gente, o Bryan, ele não sofre o toque, né? Ele domina errado e acaba perdendo a bola, né? Pra mim aqui, e de onde eu tava, como eu disse, eu tava de frente, né? Aqui tá meio de lado. O Bryan, ele tenta dar o drible de corpo, né? Aqui eu tenho uma interpretação diferente do lance. Pra mim, o Bryan tenta dar o drible de corpo. E aí, ele é atingido. Quando ele é atingido, o jogador passa, cada segue, obviamente, dá no gol do Grêmio, tá? Por essa imagem aqui, realmente dá a impressão de que não tocou. Mas como eu disse, eu vi a imagem de frente. Aqui tá meio de lado. Por esse ângulo dá a entender que o Bryan ele dominou errado a bola. De onde eu tava, aparentou o Bryan fazer um drible de corpo para pegar essa bola de frente, coisa que ele fez algumas vezes durante a partida. Então, aqui tá a minha visão sobre o lance, mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se para você foi falta em cima do Bryan, não foi? Deixa aqui a sua opinião, que é sempre muito importante. Agora vamos aqui ver o lance, uma reclamação de um possível pênalti. De onde eu tava, sinceramente, não pareceu, tá? E aqui eu continuo com essa impressão. Há realmente o toque. Só que o Felipe ele já vinha desequilibrado de uma disputa ali atrás, né? Que não tinha sido falta também. Mas o Felipe ele já vem desequilibrado. E aí aqui ele dá o corte e meio que não tem força para continuar no lance, né? Aqui eu acho que não, sinceramente eu não daria esse pênalti. O choque ele houve, mas não a ponto de se caracterizar pênalti, né? E aqui, só pra gente não perder o costume, né? Em alguns momentos, o CSA no primeiro tempo, óbvio, né? Faz aquelas duas linhas de 4, né? Mas essa primeira pressão, né? Que geralmente é feita pelo centroavante, e aí às vezes o Igor coloca o Cachoeira, às vezes o Igor coloca o Bryan. Dessa vez ele colocou um volante, né? Geralmente é o Nicola, às vezes era o Silas, até aqui fazendo essa pressão, subindo aqui essa pressão. Pequenas coisas me chamam a atenção, né? Talvez colocar um volante aqui para fazer essa primeira pressão seja para você aumentar a chance de você recuperar essa bola. E em alguns momentos, principalmente pelo lado direito, o CSA conseguiu fazer isso nesses 20 primeiros minutos que eu falei aí, de alta intensidade do azulão do Mutange. Outra coisa que o CSA fez em alguns momentos do jogo, o CSA fazia meio com 4-1, 4-1. Obviamente que com a movimentação, né, isso daqui podia mudar, mas em algumas oportunidades, e muitas vezes, inclusive, eu vi o Camacho aqui preocupado com esse entrelinhas. Isso daqui atrapalhou o jogo do Edenilson no primeiro tempo e também atrapalhou o jogo do Grêmio, né, no entrelinhas com o Cristaldo, né, no segundo. Então, aqui só algumas curiosidades que eu pesquei, né, durante o jogo. E só para valorizar ainda mais a organização, né, do técnico Igor Magalhães. Então é isso, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto. Valeu e até amanhã. Tchau, tchau. Mandar esse gol pra Valentina, pai Virgínia e pro Thiago Gabriel Vitória.